Então, aviso está dado, vamos entrar na palavra. Então, hoje é um dia especial, dia de ceia do Senhor. Eu tinha falado domingo passado que nós estaríamos começando hoje uma série muito importante para a igreja, que são Vidas Abençoadas com Deus. Mas depois, repensando aqui, que hoje é dia de ceia do Senhor, e o Senhor colocou no meu coração também que tem muitas pessoas que estão vindo à igreja, o Senhor quer falar de vidas abençoadas, que é assim, prosperidade, assim, no sentido de entender princípios de Deus maravilhoso, pessoas que trabalham e as coisas ficam assim, andando em círculo, né? E essa série de ministração que o Senhor colocou no meu coração, fantástica, e eu estou sendo muito abençoado só em preparar esse estudo, para trazer para os irmãos, mas eu vou adiar, ao invés de aplicar hoje como GC do Senhor, o Senhor colocou no coração de falarmos uma outra ministração nessa noite, né, para tratar corações, vidas assim, de pessoas que estão assim cansadas às vezes, porque a nossa caminhada cristã não é fácil, né? Todos nós sabemos, não é problema nenhum, que todo mundo tem assim momentos de altos e baixos, né? Na vida profissional, no relacionamento e também na vida espiritual, com as lutas que o reino das trevas impõe. Não é nada estranho você falar, olha, minha vida espiritual está numa crise, né? E eu queria colocar para vocês aqui o momento que o próprio Senhor Jesus passou por crise no ministério dele, né? Pensa você no plano de Deus passando por crise, né? Para vocês entenderem que a nossa vida, nossa caminhada cristã é de uma importância tão grande, e não é por acaso que o inimigo se levanta e nós temos dificuldade. Então o Senhor colocou, antes da gente falar da vida abençoada, nós temos que tratar assim, vidas cansadas, né? Falarmos um pouquinho de momentos em que as lutas vêm, mas como que Jesus trabalhou, como é que os discípulos trabalharam. Então, abram comigo o Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ver aqui, do 1 ao 17. Bom, então vamos ler aqui João 21. Todo mundo achou? Amém? Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe ela no papel, trouxe no iPhone, no smartphone, também vale do mesmo jeito. Olha só o que diz a palavra do Senhor, João 21. Depois disso, né, Jesus já tinha ressuscitado, esse cenário aqui, Jesus já tinha ressuscitado, depois de crucificado, ele ficou por 3 dias, né? Ele ressuscitou no domingo, e Jesus, depois de ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias antes de ascender ao céu. Nesse período, vamos falar um pouquinho de uma crise ministerial dos discípulos de Jesus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam lá todos juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. Aí, disse-lhe Simão Pedro para eles, vou pescar, disseram eles. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa aí de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então,
aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distante da terra, senão uns 200 côvados, uns 100 metros, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro então subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E tendo tantos, não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque já sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vem, fecha seus olhos. Papai, eu quero te agradecer muitíssimo, Senhor Deus, pelo Senhor estar aqui conosco, estar aqui no nosso meio, desde que o momento em que nós iniciamos aqui. A tua palavra diz que quando 2 ou 3 se reunirem em teu nome, Jesus falou: eu estarei convosco. E eu sei que a tua presença já se manifesta conosco desde o início. E agora, Senhor Deus, nesse momento em que nós sentamos para participar desse banquete espiritual, que é ouvir a tua palavra, eu quero agradecer primeiramente ter sido eleito para ser o ministro dessa mensagem. Que o Senhor usa-me, Senhor. Usa-me não a minha boca, mas não somente a minha boca, mas, Senhor Deus, usa-me para que a tua mensagem que vem do teu trono seja revelada a nós. Eu peço agora que o Senhor entre com a tua unção de revelação. E eu repreendo agora todo espírito de entretenimento, de dispersão que possa ter em nosso meio, para que os nossos ouvidos estejam agora atentos à tua voz. Fala, Senhor Deus. Nós não queremos sair daqui da forma com que nós entramos. Nós queremos que o Senhor acrescente a nossa fé, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm estado, Senhor Deus, tristes, às vezes cansados, às vezes desanimados, mas hoje o Senhor nos deu aqui a direção de uma palavra que, Senhor Deus, que eu creio, Senhor Deus, que vai alimentar, vai nos dar força e nos permitir a nossa caminhada, Pai. Eu te agradeço desde já pela tua presença em nosso meio e dou plena liberdade para o Espírito Santo nos usar e falar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que os irmãos entendessem bem aqui o cenário em que nós estamos falando. Então, quando nós falamos aqui desse episódio da pesca, existem 2 pescas milagrosas que Jesus intercedeu junto aos seus discípulos. Então tem aqui João 21, que vocês acabaram de ver, que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E Jesus fala: lança sua rede à direita do barco, e foi uma pesca gloriosa. Mas teve uma outra pesca também, lá atrás, Lucas 5 fala, quando Jesus estava pregando lá naquela praia, né, na cidade de Pedro, e ele usa o barco de Pedro para pregar, e depois ele fala para os discípulos, que até então ainda não eram seus discípulos: afaste o barco. Aí ele fala assim: lança a rede. E aquela rede veio cheia, né, depois de uma noite de pesca, também foi uma pesca gloriosa. Mas naquela pescaria lá em Lucas, é uma situação diferente dessa. Por quê? Tanto uma como a outra, Jesus intercedeu e as coisas aconteceram. Depois de uma noite inteira,
de não pescarem nada. Mas, naquela pescaria lá que Lucas cita no capítulo 5, Jesus, né, está começando o ministério, chamando os seus discípulos para segui-lo, e eles falam assim, vem, me sigam, que eu os farei pescadores de homem. Né? Então, estava chamando para um propósito, um novo um ministério de Jesus. Falou assim, olha, vocês que são pescadores aí a vida inteira, venha comigo que eu os farei pescadores de homem. Aí, passaram-se 3 anos nesse caminhar com Jesus Cristo. Aí nós vimos o quê? As coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram e o que nós estamos vendo aqui nesse episódio é diferente. Nós vemos aqui aquele grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus desanimados, desmotivados, né? Se sentindo fracassados, né? Então, olha só, quando nós falamos de Jesus, eu lembro, Jesus está vivo, amém? Jesus vive, e essa é a nossa alegria, porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã, porque Cristo vive, eu tenho esperança, que os meus problemas, que eu não estou só. Então, a alegria do cristão em saber que Cristo vive é tão grande que a ressurreição de Cristo faz toda a diferença, não faz? Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, que esperança nós teríamos no amanhã? Nenhuma. E eu me lembro, uma vez, logo no começo da nossa fé, da nossa caminhada, uma passagem que a minha esposa, inspirada pelo Espírito Santo, lá no caixa de um supermercado, e ela falou assim para a moça do caixa, não sei qual foi o contexto, que Jesus não morreu. Aí o moço, é verdade. Como assim? Não morreu? Não, Jesus está vivo. Né? Então essa é uma coisa tão gloriosa, Cristo vive. E aí, irmãos, esse contexto que nós vamos falar, dessa crise do ministério dos discípulos de Jesus, é muito interessante, porque Jesus morreu, né? Aquelas pessoas já sabiam, ele falou, convém que tudo isso aconteça. Pedro, eu não vou deixar, e ele falou assim, arreda Satanás, ele já repreendeu Pedro, porque se Jesus não morresse naquela cruz, não teríamos nenhuma esperança, não é? E aí, com tudo isso, nós vimos o quê? Nós vimos que aqueles discípulos, naquela crise, que vocês viram aqui a leitura que acabamos de fazer aqui, aqueles discípulos já era a 3ª vez que Jesus aparecia. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado e já tinha aparecido pela 3ª vez. Né? O próprio Pedro e João já tinham ido lá no túmulo de Jesus e visto com teus olhos que o túmulo estava vazio. Maria Madalena já tinha ido correr aos discípulos falando que Cristo ressuscitou, que o anjo falou para ela, né? Por que choras, né? Então, Cristo não está mais aqui, não está mais no meio dos mortos. Aí, também teve os testemunhos dos 2 discípulos de Emaús que iam embora, né? Depois de seguir por Jesus por 3 anos, que ele tinha uma expectativa de viver o reino de Deus, e acreditavam que eles iam fazer parte do reino. Talvez um quisesse ser ministro, querer ser chefe de departamento lá no castelo, né, do rei. E aí Jesus morre, aquela decepção, e aqueles 2 discípulos estão indo para casa chorando que tinha acabado todos os sonhos dele. E Jesus acompanha os 2 discípulos de Emaús, né, e fala, por que estão aí tão abatidos? Como? Todo mundo sabe o que aconteceu e você não sabe? De onde tu vem que você não sabe? Jesus morreu na cruz. Aí Jesus vai falando para eles, né? Falando para eles toda a história da palavra, que já estava previsto, para que eles soubessem que aquilo ali já era previsto, que Jesus morresse na cruz. Ou seja, tudo isso aconteceu. Os discípulos já tinham, pela 2ª vez, inclusive Jesus tinha vindo
aparecido no culto do domingo dos discípulos, em que Tomé não estava. E Tomé, por não estar, quando falaram para ele, olha, você não veio no culto do domingo, perdeu, porque Jesus veio aqui nos visitar, né? Jesus ressuscitou e estava aqui nos visitando. Aí Tomé falou assim, eu não acredito, né? Eu não acredito que Jesus possa ter ressuscitado. Como não? Aí Tomé fala assim, ó, só vendo para crer. Aí no outro culto, do outro domingo, Jesus volta e Jesus fala lá para Tomé, vem aqui Tomé, vem aqui, toca aqui nas minhas chagas para você acreditar. Se você precisa ver para crer, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós, né? Bem-aventurados são aqueles como nós, que não estavam naquela época, mas nós cremos em tudo isso. Irmãos, com tudo isso que nós estamos falando aqui, naquela segunda visita lá de Jesus, aparição de Jesus, ele sopra o Espírito Santo e as pessoas já são enchidas do Espírito ali, né? Então, mesmo com toda essa experiência, os discípulos têm crise. Tem crise. Como é que pode, né, Jesus andar com eles 3 anos, falando do reino, explicando, fazendo milagre, falando também que ele teria que morrer na cruz para que aquilo ali pudesse eles serem, né, vencedores, e Jesus cumpriu tudo isso. Então, Pedro, qual que era o contexto ali? Pedro estava na Judéia, né? A Judéia, ali a região de Jerusalém, estava a uns 200 quilômetros da Galileia, que é a região onde os discípulos vieram, né? Cafarnaum, ali, né? O mar da Galileia, onde Jesus começou o seu ministério. E em Jerusalém foi que ele foi crucificado. E ali, então, Pedro estava na região da Judéia, já desde a morte de Jesus, que ele foi, né, que ele entrou na cidade, que foi aclamado como rei, né? Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E depois, na sexta-feira, já estão crucificando Jesus. Pedro estava ali aquele tempo todo. E a Judéia, que é Jerusalém, fica a uns 200 quilômetros da Galileia. Para você ter uma noção de distância, fica a mesma distância de São Paulo a São Sebastião. Eu olhei no mapa, e exatamente 198 quilômetros. Agora pensa vocês, Pedro estava ali, né, na região da Judéia, né, onde Jesus foi crucificado, que apareceu, e ele foi para Galileia. Era a primeira vez que ele volta para a sua região. E a palavra que nós lemos aqui, né, em João 21, ela fala que ele estava ali, em Tiberíades, né, que é o mar da Galileia, estava ali num lugar bem piscoso, e eu fico vendo, tudo isso aconteceu, né, e acabou o sonho daqueles discípulos, acabou para Pedro, acabou a perspectiva, assim como foi com os 2 discípulos de Emaús. Poxa vida, o mestre morreu, né? Agora perdeu toda a graça, perdeu toda a motivação, né? Tudo aquilo que ele estava conosco era bom, mas já não faz mais sentido. E Pedro tinha ainda uma tristeza muito grande, porque quando ele fechava os olhos, ele lembrava a vergonha dele ter negado Jesus por 3 vezes. Quando ele fechava os olhos, ele via aquele olhar de Jesus para ele, assim, né? Porque Jesus falou para ele que ele negaria, e ele falou assim, que é isso, Senhor, né? Eu vou te defender, né? E foi o primeiro que fugiu. Foi o primeiro que negou, nunca vi, né? Você é um galileu, mas nunca vi, né? Estou fora dessa, né? E Pedro, aquela vergonha, aquela tristeza, mesmo ele tendo chorado, mesmo Jesus tendo perdoado, era uma pessoa machucada, desanimada, frustrada. E ele volta para a região da Galileia. E vai um grupo com ele ali também, né? E ali na região da Galileia, quando ele vem e começa a pensar o que aconteceu e lembrar do passado,
vem aquela melancolia e ele sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou pescar. E aí, quando ele fala, eu vou pescar, né, eu pergunto, ele convidou os seus amigos? A palavra diz que não. A palavra diz que os outros falaram assim, eu vou também, estamos juntos, estou nessa. E foram todos com ele pescar. Então, irmão, quando a gente fala o seguinte, né, os discípulos de Jesus, chamado, escolhido, o ministério para mudar o mundo, para impactar o mundo. Jesus construiu aquilo ali, né, desde a eternidade, que está ali vendo aquela situação. Aí vem a crise, o abatimento, aí eles falam assim, ó, vou pescar. Aí você fala assim, pastor, mas qual é o problema de pescar? O problema de pescar? Nenhum. Mas o problema é aquilo que eu falei na introdução dessa palavra. Que quando eles começaram o ministério, Jesus falou o seguinte, ó, te farei de vocês pescadores de homens. E agora, eles estão voltando tudo para trás para serem pescadores de peixe. É largar tudo, é jogar para o alto aquilo que Jesus construiu, aquilo que Jesus preparou tudo, né? Então, a gente vê o desânimo daquelas pessoas ali, tudo embarcando no mesmo barco junto com Pedro, né? Então, quando Pedro fala, eu vou pescar, aqueles Maria vai com as outras, falou assim, também vou, estou junto, estou nessa, né? E vão pescar. Quantos eram os discípulos que estavam ali junto com Pedro? Nós lemos aqui na palavra, né? Se você contar com Pedro, eram 7. Simão Pedro, Natanael, Tomé, os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? Já deu 5, já deram 5. E mais 2 discípulos que não citam o nome. Quem são esses 2 discípulos que não citaram o nome? Sabe quem é? É o pastor Aguiar, o pastor João. Pode ser eu e você. Nós. Qualquer um de nós aqui da igreja de Cristo hoje. Então, aí a pergunta é a seguinte, por que 7? Né? Tem alguma coisa a ver o número 7? O que significa o 7 na Bíblia? O 7 na Bíblia, ele significa o número da perfeição. E como Deus criou o mundo, né? A criação de Deus foram em 7 dias. No 7º dia ele descansou, mas foram 7 dias. Então, 7 representa o todo. Ou seja, isso aqui, que esse episódio está compreendendo toda a igreja. Não é somente aqueles discípulos. Então, isso que nós estamos pregando aqui tem muito a ver o que aconteceu naquela época com o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque nós estamos falando da igreja. Não estamos falando só de 7 pessoas. Então, irmão, nós servamos um Deus de propósito. Amém? Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele tinha já uns planos. E como Deus está no ontem, no hoje e no amanhã, Ele já sabia de antemão que o homem falharia. Mas Ele já preparou, como nós já pregamos aqui, um plano de redenção para o homem. Então Deus tinha tudo certo, e tem sempre tudo certo, tudo sob controle. E Deus já tinha preparado lá no Éden, quando o Adão pecou, Ele já tinha preparado um plano de redenção. Ele falou o seguinte, né? Da mulher virá, né, o varão que pisará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Então está falando de Jesus Cristo, que viria para vencer o Satanás. Então Jesus, a palavra diz, né, aquilo que nós aprendemos até hoje, que na plenitude dos tempos, no momento certo de Deus, Jesus veio. Jesus veio, Jesus nasceu, cresceu, formou seu ministério, fez os milagres. Para que Jesus veio? Jesus veio para apresentar o Pai e apresentar o reino de Deus. E também para morrer naquela cruz por nós, para nos salvar da morte, né? Para vencer a morte e o pecado que Ele fez naquela cruz. Jesus fez tudo isso. Jesus fez tudo isso
né? Jesus subiu naquela cruz, ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E naquele momento em que ele fala assim, está consumado. Cumpri todas as etapas, todo o propósito que Deus tinha para mim, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nisso, ele expirou. Agora, a vida continua com a igreja. Aqueles discípulos são aqueles que vão começar uma igreja do Senhor, que nós temos até hoje. Mas você pensa, que Jesus, né, tendo feito toda a sua parte, ressuscitou, apareceu, mostrou que ele estava com um corpo glorioso, que ele não era mais o homem, agora ele é o outro, né? Agora ele já está preparando para subir. Ele falou assim, convém que eu espere que venha o Consolador para eu subir. Aí, aqueles que ele preparou durante 3 anos, que ele preparou, por aqueles que ele ficaram 3 anos acompanhando ele, ensinando e falando que convinha que ele morresse, que ele ia passar por tudo isso. Aí ele vê as pessoas que ele preparou, que foram projetados para mudar o mundo, impactar o mundo, falando assim, estou cansado, vou pescar. Pode um negócio desse? Eu fico imaginando Jesus, não. Depois de tudo que eu fiz, agora vocês vão desistir? E o propósito que nós temos, né? Para que vocês foram chamados? Alô? Será que essa palavra também não é para nós? Quando você fala assim, estou cansado, né? Vou pescar. Irmãos, você não consegue imaginar o prejuízo no mundo espiritual quando você fala assim, eu vou largar tudo, eu vou desistir. Jesus falou assim, eu vou fazer uma visitinha pessoal para aquele povo lá, porque não dá. Quando eles vão pescar, Jesus falou assim, eu vou lá. Então pense nós, eu e você, que Deus não trouxe aqui por acaso nesse mundo. Deus não revelou a palavra para nós, nos colocou aqui por um mero acaso. Ele tem um propósito. E aí, o cansaço vem, a luta vem. Mas Jesus falou assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E você vai vencer também. Mas nós temos que lutar. E Tiago fala, tereis motivo de grande alegria ao passar por muitas aflições. Ele não fala uma. Eu sei que tem pessoas aqui passando por lutas terríveis, perdas, dores que ninguém gostaria de passar. Mas o Senhor falou assim, aquieta a tua alma, porque eu sou Deus. Que direito que nós temos, que direito que tinha aqueles discípulos, depois de tudo que Jesus fez, de parar? Né? Que direito nós temos para dizer, vou pescar. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, Deus tem um propósito muito sério, e o alerta que fica é que quando nós temos um propósito de Deus, nós temos que pensar que se nós paramos, muitas pessoas vão conosco. Quando nós estamos com o coração ferido, machucado, se você se machuca, você fica machucado ou você vai buscar um tratamento? Não é verdade? Eu machuquei minha perna, vou deixar assim. Não, espera aí. Vem aqui que eu tenho um remédio que vai cicatrizar, tem aqui que eu tenho um remédio para tirar todo o risco de inflamação, e você vai ficar bom logo. Né? Nós vamos atrás. Às vezes nós estamos feridos na alma. E nós temos que buscar também no Pai, né? Que Ele nos dá a cura. Tem pessoas que não percebem, mas pessoas assim, com corações feridos e machucados, o pai e a mãe, que não se tratam. Tem uma palavra que fala assim, um abismo chama outro abismo. Se você, por acaso, na sua casa, no seu quintal, deixar um buraco aberto,
não vai demorar muito tempo, talvez nem dias, aquele buraco já vai estar cheio de lixo, não é verdade? A sujeira vai parando tudo lá. Um abismo atrai outro abismo. Então, o que nós estamos falando aqui? Se você tem um buraco na sua alma, no seu coração, desmotivação, cansaço, nós temos que fechar esse buraco, temos que tratar. Porque tem família que o pai e a mãe são tão mal-humorados que os filhos crescem igual. Fica parecendo um cachorro bulldog, né? Imagina, né? Aquelas famílias bravas. Os filhos vão ser assim, não vai ter coração manso. Jesus é manso de coração, humilde. Mas se você tem uma formação, você está passando isso para a sua casa. Então, a coisa pega, a coisa contamina. E foi assim com os discípulos. Pedro não convidou ninguém. A hora que Pedro falou o seguinte, eu vou pescar, todo mundo, estou nessa, vamos junto, né? Me inclua nessa. Ninguém fala assim, eu vou com você, quando se fala eu vou orar. Não é verdade? Olha a luta. Tem um caso aqui que é exclusivo, eu acho que não é exclusivo da nossa igreja, não, mas assim, aconteceu um episódio assim, para a gente aprender a lição, como a carne ela é forte, que nosso ministério de homem no final do ano passado, aí no último culto lá do ano, alguém falou o seguinte, vamos fazer um churrasco. Aí todo mundo queria vir no culto, porque ia ter um churrasco. Aí o Espírito Santo falou, nada, que churrasco, nada, né? Não vai ter churrasco. Fugiu todo mundo. Eu falei, o pessoal que está na carne, né? Misericórdia, né? Se era para o churrasco, todo mundo podia vir. Mas para orar, para receber a palavra, dificuldade, né? Deus fala assim, é só pela misericórdia mesmo, né? Pedro voltou atrás no seu ministério, contrariando uma palavra que Jesus ensinou para ele, que está lá em Lucas 9,62, fala assim, ninguém que põe a mão no arado, que olhar para trás, é apto para o meu reino. E Pedro foi o primeiro a pular fora, né? Aí, nós estamos falando o seguinte, se nós temos um chamado, você não sabe qual é o seu chamado? Você tem um chamado, todos nós recebemos pelo menos um ministério, que é o Ministério da Reconciliação, né? Quando você recebeu Jesus, o Ministério da Reconciliação já foi dado. Se você, não tem nenhum ministério na igreja, tem sim, né? Então nós podemos fazer tantas coisas, então, mas nós não temos o direito de parar. Porque se nós pararmos, você vai arrastar muita gente que está de olho em você. Muita gente que está na expectativa. Romanos 8,19, eu sempre falo esse versículo, né? Alguém lembra o que é Romanos 8,19? Eu sempre cito esse versículo porque faz anos que ele falou muito forte no meu coração. Fala assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo inteiro está de olho na gente, o mundo inteiro, que eu digo, os que estão próximos de você, estão olhando para ver se vale a pena seguir o teu caminho. Mas se olha para você e vê a motivação que você está, fala assim, vou ficar em casa. Então, nós temos uma responsabilidade, porque um monte de gente está olhando para nós. Se você para, qual a motivação que tem seus filhos de continuar? É isso que você quer para os seus filhos? Para a sua família? Então nós temos uma responsabilidade. Nós temos pessoas na família que estão assim, torcendo para que você mostre realmente que seguir a Cristo está valendo a pena, que a sua vida está sendo transformada. Mas quando nós não temos essa leitura, nós arrastamos mais pessoas para onde nós vamos. Foi o que Pedro fez, arrastou 6 discípulos com ele, né? E Jesus fala em Lucas 11:23, quem não está comigo está contra mim, quem não ajunta, espalha. Você já pensou? Já pensou você trabalhando contra o plano de Deus? Como que eu vou fazer isso? A partir do momento que você para, a partir do momento que você deixa o cansaço te vencer, ao invés de buscar no Senhor o alívio. O Senhor falou, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Mas o inimigo quer que o quê? Que a gente fale assim, vamos dar uma folga,
né? Tirar umas férias de Deus, da igreja. Irmãos, o que ele mais quer é isso. Agora eu vejo quantos casamentos acabados, destruídos, lares que o inimigo entrou e se andou, porque um deles desistiram de lutar, desistiram de brigar para aquilo que Deus já tinha planejado. Então, nesse caso aqui, o que é a consequência? A consequência disso nós vemos aqui, filhos machucados que vão carregar para sempre traumas, que pode afetar até o seu casamento lá na frente, porque um deixou de lutar, um falou assim, tô nem aí, vou pescar, né? Vou pescar. Até brinquei com o irmão Antônio hoje de pescar, né, irmão? O Antônio é um bom pescador, eu também gosto de pescar, mas não tem coisa melhor do que pescar almas para o Senhor. Não tem coisa melhor do que isso. Agora, quando a gente fala, eu vou pescar, no sentido, vou me desligar do meu chamado, Jesus fala assim, não, eu tenho que fazer uma visitinha, né, para a minha igreja. Eu tenho que fazer uma visita, porque não foi por isso, não foi para isso que eu morri. Então, aqueles que foram pescar, todos eles eram pescadores profissionais. Ali não tinha ninguém que nem eu e o Antônio aqui, ou algum mais aqui, né? Pescador eventual. Não, eram pescador, pessoas que foram criados, nasceram pescando, criaram pescando, e eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. É isso que diz a palavra, né, que nós lemos. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Aí eu pergunto, por quê? Porque toda vez que você está com um problema mal resolvido com Deus, as coisas na sua vida também não funcionam. Irmãos, lembra de Jonas? Deus tinha um chamado para ele para Nínive, ele foi para Tarso, e aí, ele falou, vou fugir. E Deus falou assim, não vai ficar barato. Então, quando nós temos um propósito, quando nós temos um chamado, quando Deus olha para você e fala, a sua família vai ser um lar de luz, e você fala assim, não estou nem aí, as coisas não... Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ainda bem, né? Glória a Deus, que Ele não desiste de nós. E as coisas não dão certo. Assim como não estava dando certo para Jonas, na vida nossa também começa a dar errado. Aquelas pessoas que estavam ali pescando, que foram pescar, todos eles estavam ali, não era por acaso. Todos eles tinham um problema de feridas no coração para ser tratado. Pessoas que tinham pendências, né, para acertar com Deus, contas a ser acertadas, naquele sentido, Deus chamou e eu estou brigando com Deus. Deus quer isso, mas eu não quero. Então, pessoas que no seu dia a dia têm que se ajustar. E Deus, né, chama. E aqueles pescadores ali passaram a noite inteira sem pegar nada. Porque quando você está afastado de Jesus, quando você está em contas para acertar, as coisas começam a andar em círculo. Mas eu fico pensando ali que não foi uma noite de pesca, foi uma noite de amargura. Por quê? Vamos pensar aqui, Tomé. O Tomé, quando jogou a sua linha ali na água, né, que você fica concentrado para ver se o peixe está vindo, para puxar ou não, e estava ali Tomé pensando, por que eu fui faltar naquele culto, naquele domingo que Jesus veio? Né? Por que eu fui duvidar? Por que eu fui duvidar? Por que eu falei que eu não acredito só vendo? Aí depois no outro domingo que eu fui no culto, Jesus apareceu, e a primeira coisa que ele me fez, me chamou lá na frente, e eu passei a maior vergonha, porque Jesus falou assim, Tomé, vem aqui. Olha aqui, Tomé, põe o seu dedo aqui, né, na chaga de Jesus, põe o dedo aqui do lado. E ali Tomé, que vergonha, Jesus me chamou lá na frente e falou para mim, Tomé, agora que você viu, você crê, né? Mas bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram, que somos nós. E Tomé estava ali, Natanael, que era o outro, também tinha um problema pendente. Quando ele estava ali jogando a sua linha ali, ele lembra aquele episódio que ele, quando Filipe, que era um dos discípulos, falaram assim para Natanael, encontramos o Messias. E foi ali debaixo de uma figueira, que a palavra fala, encontramos o Messias. Aí Natanael fala assim, e é um homem de Nazaré. Aí Natanael fala para Filipe, o quê? Nazaré? De Nazaré sairia alguma coisa que presta? E aí,
Natanael pensando, por que eu fui falar aquilo? Não passou, Jesus estava só ele e o Felipe ali debaixo daquela figueira, mais ninguém. Não tinha nenhuma gravação, nada, não tinha nenhuma câmera oculta. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Depois ele encontra com Natanael e fala, eu te vi lá, Natanael, você e Felipe. Quer dizer que de Nazaré não sai nada que presta? Mas Jesus não condenou ele. Mas ele passou uma vergonha. Que vergonha! Falei mal do mestre e ele viu. Aí, vem lá João e Tiago. João e Tiago lá pescando, também pensando. Nós achávamos que nós estávamos com moral, com o mestre. Mas nós fomos chamados de filhos do trovão, de Boanerges, né? Que vergonha, né? Eu pensando que estava bem na fita. E olha só, mas também nós falamos para ele, taca fogo. E ele falou, que espíritos sois vós, né? Pedro, nem se fala, né? A vergonha de Pedro por ter negado Jesus. Então aquela noite não foi uma noite de pesca, foi uma noite de amargura. E eu quero dizer para você, que quando nós não estamos de bem com Deus, quando nós estamos com a vida nossa espiritual, assim, fora do propósito, Deus está chamando e você está teimando, você não tem aquilo que Deus sabe que você tem para dar, as coisas começam a andar de lado. E você não fala nada, está tudo bem, mas você sabe que não está bem. As coisas não dão certo. Por exemplo, você vai fazer um trabalho simples de computador, o computador não liga. Uma coisa você precisa entregar, uma coisa básica, você não consegue abrir uma coisa mais simples, ou então você consegue abrir, de repente a internet não funciona. Coisas assim, que é básico do básico, começa a impedir você, e você fala assim, puxa vida, né? Fiquei 2 horas para resolver um negocinho de bobagem, perdi tanto tempo. Aí, aquela pessoa que resolveu, aí a impressora não funciona, aquela mulher que vai fazer o almoço, queima o feijão e já está atrasado, e as coisas vão dando errado, o gás acaba. Tudo isso, irmãos, eu estou falando que quando nós, às vezes, né, queremos andar, desligar, falar assim, vou pescar, não é por acaso que as coisas não dão certo, porque nós estamos virando as costas para aquilo que é propósito de Deus. Então, moral da história, não pegaram nada a noite inteira, né? Não pegaram nada a noite inteira. Então, não foi uma noite de pesca, foi uma noite de angústia. Então, eu estou dizendo o seguinte, né? O Espírito Santo está colocando no coração que às vezes você tem problema no sentido de chamados, de fazer mais do que você pode fazer, e nós relutamos. Então, nisso, você vai sentir que enquanto você está, Deus está falando, vem para cá, e você quer ir para lá, as coisas não se acertam. Mas essa prova aqui, essa palavra hoje, mostra que Jesus não desiste de nós e vai continuar nos chamando. Mostra que Jesus não desistiu, ele foi lá ter com aqueles discípulos lá na pescaria, né? Então, a palavra diz que quando eles chegaram na praia, que eles estavam chegando, voltando, não pegaram nada a noite inteira, Jesus já estava lá na praia. Aí, se você vê lá, abrindo aqui de novo, aqui só para lembrar a palavra, né? João 21, você vai ver que no verso 5, Jesus pergunta para ele, né, na versão da Nova Linguagem dos dias de hoje, fala assim, moços, né, tem alguma coisa aí para comer? Pegaram alguma coisa, né? Em outras versões está aí, filhos, temos alguma coisa aí para comer? Aí ele falou, nada, não pegamos nada de nada, né? E aí, aí Jesus fala assim, lança a rede para o lado direito. E eles lançaram a rede para o lado direito, e a palavra diz aqui que a rede encheu de tal forma que os 7 não conseguiram puxar a rede. Olha que interessante. Aí, nisso, João falou, é o Senhor que está falando com a gente, né? Porque ele se lembrou que foi assim que lá, em Lucas 5, ele falou, lança a rede para o lado direito e encheu a rede. Ele falou, é o Senhor, né? Quando ele falou assim para Pedro, para Simão Pedro, é o Senhor, Pedro que estava nu,
Ele cingiu sua roupa e lançou-se ao mar e foi ter com Jesus, segundo a palavra. Aí a palavra diz assim, né? Que os demais discípulos vão tocando o barco e arrastando a rede. Irmãos, começa a observar quando Jesus entra na nossa vida, como as coisas começam a mudar. Primeiro que Jesus não desistiu de nós, mas quando nós ouvimos a voz, reconhecemos a voz de Jesus, eles lançaram a rede e já viram o resultado quando você ouve a voz do Senhor. Já viram o resultado que a rede encheu. Mas 7 pessoas não conseguiam arrastar a rede. Pedro, empolgado com o mestre, ele que estava desanimado, ele que estava frustrado, ele que estava desapontado, envergonhado, ele já ganha um novo ano, ele se reveste de força e pula no mar, veste a sua roupa, vai lá ter com Jesus. A hora que ele vai ter com Jesus, o que acontece? 6 agora conseguem arrastar. Para pensar, 7 não conseguia puxar a rede. Mas no momento em que aquele que Deus estava falando, trabalhando, porque ele estava provocando os demais a parar, no momento que aquele se anima, os outros ficam fortes. Agora, aqueles 6 dão conta de arrastar a rede. Olha só. Só o fato de Pedro ter se revestido já fortaleceu aqueles que estavam fracos. Vocês perceberam isso? Que vocês têm pessoas, que vocês estão, eu me incluo, tá? Para vocês, desculpa, que nós estamos enfraquecendo, mas no momento em que nos fortalecemos, essas pessoas se fortalecem. Então, nisto nós estamos vendo aqui que Deus, ele tem aqui um propósito, que a gente vê o Evangelho. Foi só Jesus aparecer, as coisas começam a mudar. Só as pessoas perceberem a presença de Jesus, o ânimo voltou para Pedro. Ele já pula na água, as pessoas que estão fracas já ficam fortes, que conseguem arrastar a rede. E nós começamos a ver outras coisas aqui interessantes. O líder se animou, e pulou. E ele chega lá na praia, tem 5 coisas lá na praia. 5 coisas lá na praia. Jesus, quando todo mundo chega lá, está Jesus, está Pedro, está uma fogueira, está um peixe sobre a brasa e um pão para comunhão. Aí Jesus fala o seguinte, aquele peixe lá, quem trouxe, só pode ser Jesus, Jesus, ele entra também com alimento. Mas ele fala assim, vai buscar mais daqueles peixes que vocês pegaram. Quem vai buscar? Pedro. Irmão, veja o que está escrito na palavra. Pedro vai sozinho. Traz o barco e a rede com 153 peixes. Para pensar. Volta para trás. Tinha 7 e não conseguia arrastar a rede. Quando Pedro ouve a voz do Senhor, se anima, os outros 6 ganham força que conseguem arrastar a rede. Aí, a rede está lá, ainda a uma distância da praia. A hora que você está arrastando 153 peixes grandes, e o barco tem que ter força, Aí Pedro vai lá e arrasta sozinho. E não rasgou a rede. Olha só o que nós estamos falando aqui, Que quando nós ouvimos a voz do Mestre, quando nós encontramos com Ele, quando nós entramos na presença dEle, Ele nos fortalece. É isso que Ele está falando para nós. Às vezes nós estamos fracos porque nós fugimos, nós não buscamos. Então, nisso aqui, o Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Agora, depois de fazer toda essa milagre da pesca, Jesus falou assim, Pedro, agora, depois do jantar, agora vamos tratar essa sua ferida. E aí, Jesus começa a abordar Pedro. E como Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Mas, eu queria que se chamar a atenção, que Jesus não chama Pedro de Pedro. Ele chama de Simão. Por quê, pastor? Porque
quando ele conheceu Pedro, ele chamava Simão. Mas Jesus olhou para Pedro e, com a visão profética de quem que é Pedro, como ele olha para nós e sabe o potencial que nós temos, ele não vê o que nós somos hoje, mas ele vê o que nós vamos ser depois. E ele falou o quê? Falou assim: Pedro, tu és Cefas. Cefas é pedra, forte, né? Porque Simão Jonas, né? Filho de Jonas, tu serás pedras, que é forte. Porque a palavra Simão representa mole, frágil e que fraco. Mas quando Jesus vai tratar com Pedro, ele vai tratar como você está agora. Simão, fraco, mole, frágil, né? É você que eu quero tratar. Então eu não é Pedro, porque é essa a sua realidade. E Jesus, ele fala para ele assim, né? Aqui na passagem, ele fala o seguinte, ele pergunta. Disse Jesus, né? Chegou a Jesus, tomou... Cadê você? Simão Pedro. Ele fala assim: tu me amas como a esses outros? Claro, mestre, que eu te amo. Eu queria que você entendesse o seguinte, essa palavra aqui, para nós entender o verdadeiro significado dessas 3 frases que foram perguntadas e foram respondidas, nós temos aqui um entendimento diferente quando você olha no original que está no grego. Quando Jesus pergunta a primeira vez, quando ele pergunta para Simão, né, tu me amas? A palavra que Jesus está usando para falar tu me amas é ágape, é o amor de Deus, né? Então, no grego, ele estaria falando assim: Pedro, ou melhor, Simão, tu me ágapes? E no grego, sabe o que Simão responde? Sim, Senhor, eu te gosto, porque ele responde com amor filéu. O amor filéu, né, não é o amor de Deus, é o eu gosto, né? Então, ele pergunta, tu sabes que eu te gosto, né? Aí ele pergunta pela segunda vez: Pedro, Simão, você me ama? Tu me ágape? E ele responde de novo: sim, Senhor, eu te gosto. Jesus reconhece a sinceridade de Pedro. Porque às vezes, né, nós falamos que nós temos o verdadeiro amor, que nós estamos tocados pelo amor de Deus, mas na realidade ainda nós estamos naquele amor menor, que é o amor filéu, do eu gosto de quem gosta de mim. E eu estou bem quando estou bem contigo, quando você está bem comigo. Esse é o amor filéu. O amor de Deus é incondicional. Como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas muitas vezes nós deixamos de seguir a Deus porque as coisas não estão caminhando conforme nós temos orado. As coisas não estão acontecendo, então eu te gosto. Eu te gosto, não é eu te amo. Então nisso aqui, Jesus, na sua misericórdia, ele baixa, na terceira vez que ele pergunta para Simão, ele baixa ao nível de Simão. Ele fala assim: tá bom, eu reconheço a sua limitação. Simão, tu me gostas? Se você lê no original, ele não pergunta mais tu me ágapes. Ele sabe das limitações e aceita a sinceridade da fraqueza dele e fala assim: não, tu sabe de todas as coisas, por que está perguntando? Né? Então, irmão, o que nós estamos falando aqui? Que Jesus quer tratar conosco também. Ele quer tratar da nossa vida, mas assim, a sinceridade, a nossa franqueza. Deus sabe de todas as coisas. Nós é que nos enganamos a nós mesmos quando nós pensamos, falamos que está tudo bem, né? Aí você fala o seguinte, né? Quem ama a Deus, todo mundo ama a Deus, ama o próximo. Mas na verdade tem muita gente que é só fachada, né? Porque tem olhado só o próximo está ficando para depois. Então, Pedro estava amargurado e ele negou Jesus, né? E Jesus foi testar a sua condição e ele foi sincero, falou assim: tu sabes de todas as coisas, tu sabe que eu te gosto, né? Então, quer dizer, o gostar é aquele amor condicional. Eu te gosto porque eu só
estou bem se tudo estiver bem para mim, porque quando as coisas não estão bem para mim, eu não estou bem. Irmãos, Jesus, ele aprecia, né, como eu disse, a sinceridade. E ele olha bem para o povo que fala o seguinte: eu te adoro, né? Senhor, eu te amo, eu te adoro. A palavra diz lá em Isaías: o meu povo, né, me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante. Então, Jesus está sabendo de tudo. E muitas vezes ele fala o seguinte: quantas vezes nós falamos, adoramos o Senhor, mas tem gente na igreja, não vou falar aqui na nossa igreja, mas na igreja tem muitas pessoas que não interpreta Romanos 12,15 que Paulo fala. Paulo fala em Romanos 12,15: alegrai com os que choram e chorai com os que... alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem pessoa na igreja que é o contrário. Ela chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. Como assim, pastor? Tem gente, irmãos, mesmo estando na igreja, conhecendo a palavra, aí, se uma pessoa, né, se dá mal, ela fica contente. Está vendo? Pensou que era só comigo que ia acontecer? Bem feito, né? Agora viu, né? Fica aí posando de bom. Olha lá, não é só comigo que eu levo as lambadas, né? Se alegra. E às vezes, você vê aquela pessoa ali chorando, né? O que está acontecendo, irmão? Irmã, Deus faz coisas que a gente não entende. Eu estou orando tanto tempo para Deus abençoar um emprego para o meu filho. Tanto tempo que eu estou orando. E agora, o que aconteceu? Aquela irmã, que nem orar ela ora, e Deus deu um emprego para o filho dela. Pode um negócio desse? Inveja pura, né? Ou veja, ao invés de se alegrar com aqueles que se alegram, está chorando porque aquela pessoa foi abençoada, achando que eu mereço mais, ninguém merece nada, não é verdade? Então, Deus olha e fala assim, só pela misericórdia, né? A pessoa, né, depois não cumpre aquilo que a palavra fala. Jesus fala assim: aqueles que me amam, obedecem a minha palavra. Aqueles que me amam, né, obedecem os meus mandamentos. Então, nós estamos vendo, na verdade, que Deus tem muito para dar para nós, para nos abençoar, mas nós temos que ter, hoje nós vamos sentar à mesa mais uma vez, né? A cada 30 dias, nós sentamos à mesa com o Senhor, para participar do pão, da ceia do pão e do vinho. E tem muita gente que fala, né, por aí, que é cristão, mas não tem nada de autenticidade naquelas palavras. Eu soltei uma mensagem essa semana, né? Não sei se alguém se lembra, que tem muitas pessoas que criticam os católicos, né? Porque o católico, não sei o quê, mas o católico pelo menos é autêntico. Você pergunta assim para o católico, para uma pessoa, o que você é? Eu, católico não praticante. Você já viu isso? Ele assume. Agora, você já viu algum evangélico falar assim, sou um evangélico não praticante? Né? Na verdade, deveria ser, né? Assumir. Porque, irmãos, quando nós criamos uma fachada, que está tudo bem, como é que Deus vai operar na sua vida se você está tudo bem, que você, né, é o super-homem, não tem problema, a super-mulher? Deus quer sinceridade das nossas limitações. E hoje nós vamos sentar à mesa com o Senhor, e lá em 1 Coríntios 11, né, ele fala o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, antes de participar do pão e do vinho, para que não se torne réu do próprio corpo. E como nós dissemos da outra vez, se você já passou pelas águas, mesmo que não seja da nossa igreja, você está convidado a participar da ceia, do pão e do vinho também. E a palavra examine-se ao seu homem, para que você, né, se você é digno. Ninguém é digno por si. E ninguém é indigno porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Se você fala assim, hoje eu não estou em condição de participar da ceia, por quê? Eu cometi um pecado terrível. Tá, então todo mundo está sujeito a cometer o pecado. Agora, e o que diz a palavra? Se você se arrepender, confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Ah, não, o que eu fiz é muito grave. Irmão, você está dizendo que Jesus tem que morrer outra vez pelos seus pecados? Então quer dizer que é essa sua fé, que Jesus não tem poder para perdoar, né? Então, não existe uma pessoa
que possa falar, eu sou indigno, porque ninguém é digno, mas também Jesus Cristo nos justifica quando nós nos arrependemos. Agora, a não ser que você fale assim, eu não vou me arrepender, então você não pode realmente participar da ceia. Mas eu acho que não tem nenhuma pessoa nessas condições. Porque Deus ele não aceita, né, que você continue com o seu pecado, que Ele quer que você se arrependa, que você receba daquilo que Ele preparou. Então hoje nós vamos sentar à mesa do Senhor e eu quero que você reflita. Quantas vezes nós nos achamos assim, né, que está tudo bem, mas quantas vezes nós tivemos vontade, foi a mesmo, de não ir no culto? Quantas vezes nós viemos por uma obrigação, mas não com aquele desejo, porque nós estamos sentindo cansado? Abre isso para o Senhor. Abre para o Senhor e fala, Senhor, eu tenho orado, Senhor Deus, a paz fugiu da minha casa, né? A alegria saiu para outra porta. Não está bem. E o Senhor vai te visitar. Se você tirar a casca que está cobrindo, fazendo assim, está tudo bem. Você vai conversar com o irmão, com a irmã, está tudo bem. E a gente sabe que está uma tragédia. Mas se você não abrir seu coração e falar, Senhor, não está bem. Eu sei que o Senhor tem muito mais para me dar. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra também diz que todo que se aproxima de Deus precisa primeiro crer que Ele existe. Tem gente que acha que até nem Deus existe. Não é possível uma coisa dessa. Porque já não busca mais. E Ele fala, se você sabe que eu existo, você também tem que saber que eu sou galardoador, recompensador daqueles que me buscam. Porque tem muitas pessoas querendo resolver os problemas do seu jeito. Então, para que Deus existe se você acredita que você é o poderoso? Então, nisto, as pessoas vão se afastando, vai se esfriando, né? E o Senhor hoje, Ele nos chama, assim como Ele falou com os discípulos, Ele foi lá visitar os discípulos. Ele quer a igreja forte para que a gente leve. Ele nos chamou com o propósito de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos estar prontos para poder ser essa luz para aqueles que estão nas trevas. Mas se nós estamos fracos, nós temos que pedir, Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não tenho força nem para orar. Então você tem que ter a humildade de falar, de revelar a sua situação para o Senhor. Aqueles discípulos, eles simplesmente falaram, vou pescar. E todo mundo foram. Jesus, Ele tem um plano para cada um de nós, para cada família aqui representada. E se você não entender que nós não temos o direito de tirar a mão do arado, porque tem muitas pessoas que vão para o buraco conosco, se nós formos para o buraco. Então Deus está falando assim, por isso, fortaleça no Senhor. E por isso hoje nós vamos participar do pão e do vinho, para que Ele possa, nós abrir o nosso coração, para que Ele possa nos ministrar, trazer a cura, assim como Ele trouxe para Pedro a cura.